Shalom a todos, sejam bem-vindos a essa aula. Vamos ter aqui o momento de conversarmos sobre Hanukkah. Hanukkah é agora dia 24 de Kislev, cai dia 28 de novembro. Então, esse nosso shiur aqui, ele é para Refuah Shelema de Araceli Fayal Bat Avraham Avinu, Refuat Anefesh Refuat Aguf, que a sua melhora seja rápida, completa, Refuat Nefesh, Refuat Aguf, que o corpo e a mente sejam recuperados em breve. Então, não sei se é de conhecimento de todos, mas quando temos um de nós enfermo, é nosso costume dedicarmos estudo para a cura dessa pessoa. Então, esse é o motivo desse vídeo. Hanukkah chegando, e gostaria de conversar um pouco sobre algumas alahot de Hanukkah, alguns costumes, algumas práticas de Hanukkah. Então chamei de Ilkut Hanukkah, são as leis, Ilkut, aqui é o plural feminino de Alahá, então a Alahá de Hanukkah, as leis de Hanukkah. E aqui esse é o primeiro vídeo, faremos outros, Bezerrat Hashem. Então, Eifo, Lama. São três perguntas aqui básicas. Do que se trata, o que é? Eifo, onde foi que aconteceu? E Lama, por que aconteceu? Então, qual é o do que a gente está falando aqui? É do Festival das Luzes, é de Hanukkah. Por isso, várias imagens com velas, você acende um número específico de velas. No outro vídeo, Bezerrat Hashem, eu vou ensinar como fazer um acendimento, um vídeo mais prático. Também vou preparar um material para ser impresso. Vocês podem ter no dia de Hanukkah para fazer acendimento, fazer as brahot, tudo mais. Então, o Festival das Luzes é Hanukkah. Quando cai dia 25 de Kislev, onde aconteceu? Eifo, onde foi? Foi em Eretz Israel, no ano de 165 antes da Era Comum, ou seja, 2000, há alguns anos atrás. Bom, Hanukkah celebra a reinauguração do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo, após a revolta dos Macabeus, além do milagre da última caixa de óleo kasher ter durado 8 dias. Então, quando se toma novamente ali naquele momento, se toma o altar e vai se acender a menorá do templo, se vê que não foi rompido o selo, ou seja, ainda estava kasher, uma caixa de óleo de azeite. E aí isso durou por 8 dias até conseguir produzir mais azeite. Então esse é o milagre de Hanukkah, esse é o Nes, é o milagre de Hanukkah. Maserir, o que você precisa, qual é a lista básica de coisas? Bom, eu cito aqui 3. Provavelmente outros vão aparecer, mas eu pensei em coisas mais físicas. Então, a primeira coisa é a Hanukkah, que é a menorá de 9 braços, é a menorá de Hanukkah. Não confundir com a menorá do templo, que tem 7 braços. A Hanukkah, ela tem 9 braços e ela é usada apenas na festa de Hanukkah. Então, nosso costume aqui, a Sefaradim Marrokai, de ascendência sefaradita marroquina espanhola, o nosso costume é deixar na porta, em uma cadeira, do lado oposto à mezuzá. Outro costume que está muito comum é deixar em cima da mesa, onde se vai acender as velas do dia, onde se vai fazer a reza, e você deixa ali em cima da mesa. Um terceiro costume é deixar na janela. Então, se você se organizar, não estou dizendo para fazer tudo esse ano, mas dá para se organizar para ter uma elétrica, porque pela Alahá não tem problema nenhum acender uma Hanukkah elétrica, até porque envolve fogo, então se você quer deixar essas velas ali, a não ser que você tenha um lugar muito seguro. Mas colocar uma elétrica na janela, se você mora em prédio, por exemplo, ou se você mora num lugar onde as pessoas vão ver. Então coloca na janela, porque uma das questões de Hanukkah é tornar o milagre público.
é publicizar o milagre de Hanukkah. Então é bom que as outras pessoas vejam. Ah, mas aí eu moro num país em que as coisas não estão muito bem pra gente. Ok, então não tem problema, pode ficar só dentro de casa. É por isso, na verdade, que o costume de colocar Hanukkah sobre a mesa começou a ser difundido, porque era muito perigoso colocar uma Hanukkah exposta. Então a Hanukkah é a menorá de Hanukkah, de 9 braços. Não confundir com a menorá do templo. A segunda coisa, a gente já se acostumou a chamar de Deidro, né? Isso é costume por como os Ashkenazim, principalmente os americanos, produzem muito conteúdo, a gente acaba ouvindo Deidro. Deidro é Yiddish, tá? Em hebraico a gente fala Sevivon. Então vou falar aqui um pouco sobre Sevivon porque é bem interessante, né, no segundo momento. E até você pode fazer o seu próprio Sevivon, se você não conseguir comprar um de madeira, plástico, alguma coisa assim, você pode fazer de papel. Então, Sevivon é esse peão que se gira, é uma brincadeira que se faz. Você gira o peão e aí você tem letras específicas, né? Você tem Nun, você tem Gimel, você tem Het e você tem P ou Shin, dependendo do caso. Aqui nessa nossa imagem nós temos Nun e Shin. Então, Nun para Nes, que é o milagre, e Shin para Sham. Então, um milagre que aconteceu lá, né? Um grande milagre que aconteceu lá. Lá onde? Lá em Eretz Israel, lá em Israel. A terceira coisa muito física nessa nossa lista aqui, nesse nosso checklist, né? O Masarir. Masarir é o que você precisa. Seria a Demei Hanukkah. Mais uma vez, como os Ashkenazim estão produzindo muito conteúdo, muita gente já se refere ao Demei Hanukkah como Gilt, Hanukkah Gilt. Gilt é Yiddish para moeda. Bom, você já tem a palavra Demei em hebraico, né? Então, Demei Hanukkah, que são as moedas de Hanukkah. Todo mundo conhece aqui, porque é muito difundido. Talvez você não soubesse que eram originalmente moedas de Hanukkah, né? Então, quando você joga o Sevivon, essa brincadeira, você joga com moedas, de verdade, o dinheiro. Mas Demei Hanukkah é uma moeda de chocolate, né? Então você vem geralmente num papel, num foil dourado, e aí você tira aquilo e você come, é um chocolate, né? É um costume nosso fazer isso em Hanukkah. Isso foi bem difundido, eu lembro que você comprava isso em quase toda mercearia. Então, Maserir, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma Hanukkah, você vai precisar de um Sevivon, e você vai precisar de Demei Hanukkah. Vamos agora para Sir Zeman. Sir Zeman é a nossa linha do tempo. Sir Zeman começa em 168 antes da Era Comum e vai até 165 antes da Era Comum. E olha só, eu coloquei aqui alguns pontos para nós levarmos em consideração. O primeiro deles é Hukei Antiochus. Hukei Antiochus. Quebrou um pouquinho aqui. Hukei Antiochus seria o quê? Seria o tempo em que a Hak estava com Antíocos. O que é Hak? A lei, né? Bom, o Alexandre da Macedônia, depois que ele vem a falecer, o reino dele, que era o mundo conhecido, ele é dividido entre 3 generais, né? Quem fica com o reino de Israel, com Malkut Israel, é Antíocos. Ele é assírio, ele é da Síria, hoje atual Síria, que era o império também. Mas ali era um império heleno, na verdade, né? Só que agora Israel está sob o império heleno com características assírias. Então, em 168 antes da Era Comum, Israel está sob Hukei Antíocos, está sob a lei de Antíocos, está sob o controle de Antíocos. E lembra que Hak não é uma lei que faz sentido, né? Hak é um decreto, então está sob o decreto de Antíocos. Né? Acho que todo mundo já me ouviu falando que a gente fala muito em Missivá, mas você também tem Mishpat, você tem Hukim, você tem outros nomes mais específicos, Edot, por exemplo. Então, Hak
Essas Hukei Antíocos são decretos que você pode não concordar, mas são decretos. Então Israel está sitiada, está sob esse domínio, o estudo é proibido, a religião é proibido, todas as ofertas são proibidas a Hashem. Então isso é realmente um momento de perseguição muito grande, né? E em 168, isso o segundo balão mostra, tem o Beit HaMikdash, o que? Nivzaz. Beit HaMikdash Nivzaz. Então, se a palavra no balão anterior era Hukei, vem de Hak, que são os decretos, aqui a palavra é Nivzaz. Então, o Beit HaMikdash, a casa santa, o templo de Jerusalém, ele é Nivzaz, ele é saqueado, ele é loteado, ele é invadido, ele é feito impuro, porque não é mais kasher, assim que você começa a invadir, né? Esses povos começaram a invadir. Isso acontece no mesmo ano. O terceiro balão, Mekim Mizbeach Lezus Aliadei Antíocos. Vamos lá. Mekim vem de Makom, vem de lugar. Então Mekim se coloca no lugar. Mizbeach, o que colocaram no lugar? O que colocaram? Onde foi que colocaram? Colocaram no Mizbeach. Mizbeach é o altar. E o que colocaram? Colocaram o Mizbeach, colocaram o altar. Sempre teve o Mizbeach no Templo de Jerusalém, assim como tinha no Mishkan, né? Tinha o Mizbeach, o altar para Kadosh Baruch Hu. E aí, Antíocos, ele entra no templo e ele faz com que o Mizbeach que já tinha seja dedicado a Zuz. Então, Mekim Mizbeach Lezuz, que é o deus Zeus, como se falamos no Brasil, Zeus. Em hebraico, em grego também, Zuz. Então, Lezuz, esse lamet é a preposição, então para Zuz. Então, Mekim Mizbeach Lezuz, que colocaram no altar para Zeus. Aliadei Antíocos. O hebraico a gente costuma, quando necessário, aglutinar as palavras. Então, esse Ain e esse Yud estão aí para Al e Edei. Então, Al sobre e Edei a mão de. Significa que quem fez isso foi o Aleph. Esse Aleph é o Antíocos que já estamos comentando. Então, pelas mãos de Antíoco, pelas ordens de Antíoco, o Mizbeach, o altar do templo, foi dedicado a Zuz, a Zeus. No quarto balão, nós temos aqui 167 antes da Era Comum. Nós temos Mered, e aqui de novo deu uma cortada, porque antes de começar eu fiz o tamanho, pronto. Então, Mered Aliedei, já sabemos que Aleph com Yod é Aliedei pelas mãos de, Aliedel Matitiahu. Matitiahu é esse líder da revolta dos Macabeus. Vamos falar mais sobre eles depois, no segundo vídeo. Então, Matitiahu é aquilo que, durante as rezas da Mitá, né, na época de Hanukkah, nós temos Aliedei, é uma porção da reza de Hanukkah quando falamos de Matitiahu. E Yohanan também, o sacerdote Yohanan, a Cohen. Então, Mered Aliedei Matitiahu. Então, é a revolta pelas mãos de Matitiahu. Essa revolta dos Macabeus, que acontece no ano de 167. Então, isso daí início é uma revolta contra esse império que ele é greco-assírio. No ano de 165, que é o último balão, é o que? Matitiahu, por isso só tem o mem, Matitiahu, Netzach et Savá, que cortou de novo, perdão, deveria ter feito isso antes, mas agora já está certo. Então, Matitiahu, Netzach et Savá, Hayevani. De novo, Matitiahu, só o men aí, a gente já sabe, a gente já estava falando de Matitiahu, assim como quando apareceu o Aleph, estávamos falando de Antíocos. Agora aparece o mem, é Matitiahu. Então, Matitiahu Netzach, quem está estudando Kabbalah sabe que uma das Sefirot
chama-se Netzar, né, a vitória. Então, Matitiahu teve vitória, ele conquistou o quê? Por isso que tem o Aleph Tav, o sinal do objeto direto. Qual é o objeto direto de Netzar, de conquistar, de ser vitorioso? Ele foi vitorioso sobre o Savá. Savá também é uma palavra muito conhecida porque você tem a Hashem Sevaot, Adonai, Adonai, Sevaot, né? Que ele é o Hashem, do Deus dos exércitos. Então, Savá é o exército. Até hoje você tem um Savá Israel, o exército de Israel. Então, a Matetiahu, toda a revolta macabeia, foi vitoriosa sobre o exército de quem? Hayevanim. É interessante, porque embora Antíoco seja assírio, mas toda a influência, toda a guerra, todo esse conflito é heleno. Então se diz que aqui ele ganhou o exército Hayevanim, ganhou dos gregos, né? Então essa é a nossa Sir Zeman. Zeman é tempo. Sir Zeman é a nossa timeline, é a nossa linha do tempo. Aqui de quando Israel está sob o decreto de Antíocos até aí passando aí pela quando o altar ele é dedicado a Zeus, depois a revolta dos Macabeus e por fim a vitória do exército judaico mínimo contra a grande potência que era o exército heleno, né? Então vamos falar sobre a palavra em si, né? Que significa Hanukkah. Hanukkah, quando eu estiver falando do acendimento das velas, eu vou falar de letra a letra, tá? Que significa Achet Nerot, Vela Ha, Que Beit Hillel. Mas agora vamos falar da palavra dicionarializada, assim, como esse substantivo ele é entendido desde o verbo. É por isso que você tem entre parênteses aqui Hanar. Hanar é a raiz de onde vem Hanukkah. O substantivo Hanukkah vem do verbo Hanar. Então, um verbo no katal, por isso você tem kamatz e patar. Então, né, o mais simples verbo em hebraico. Hanar, que é ele dedicou, ele consagrou. Então, sempre que a gente pensar em Hanar, pensar em Hanukkah, a gente pensa em dedicação, a gente pensa em consagração. Só dando um dado mais da filologia, Hanar é você afiar como se fosse a diária de fazer uma lança, né? Então você vai, ou amolando um lápis, você vai fazendo aquela ponta dia a dia. Tem a ideia de treinamento, tem a ideia de aperfeiçoamento, tem a ideia de se dedicar a algo, a se consagrar no sentido de é o que eu faço, então eu vou fazer todo dia. Então na filologia a gente pode pensar sobre isso também. Tem aqui, né, um texto de Melachim, livro de Melachim Aleph, livro dos reis, por esse Melachim, que diz o seguinte: Vayarnehu, Vayarnehu, Vayarnehu. Você tem um Shevá depois do outro, então o primeiro Shevá ele é silencioso, o segundo não. O segundo ele é vocálico, né? Então Vayarnehu, então eles Hanar, eles inauguraram, eles dedicaram, eles consagraram. O que eles consagraram? Mais uma vez, temos o sinal do objeto direto, o Aleph Tav, o Et. Então, eles consagraram o que? A Beit Hashem, a casa de Deus, a casa de Akadosh Baruch Hu. E quem foi que consagrou essa casa? Quem foi que dedicou essa casa? Quem é que está oferecendo essa casa? A Melech. E aqui no caso, dando um contexto, o Melech que está sendo tratado é Shlomo HaMelech, porque vocês sabem que o projeto para o Beit HaMikdash é de David HaMelech, né, o do rei Davi, mas ele não consegue fazer. É uma das consequências dos erros de David, ele não conseguir executar o plano do Beit HaMikdash. Quem consegue realmente construir o templo, o primeiro templo, chamado Templo de Salomão, é Shlomo HaMelech. Então esse Melech aqui, dessa frase, Vayarnehu, quem inaugurou? Amelech, o rei. Que rei é esse? Shlomo HaMelech. E o que foi que ele inaugurou? Et Beit Hashem, a casa de Deus. Vechol Bnei Israel. Então foi o rei que fez isso com todos os Bnei Israel, com todos
os israelitas, os hebreus, os filhos de Israel. Então, Vayarnehu et Beit Adonai, né? A gente pode falar Adonai aqui porque a gente está em aula, então existe uma intenção, então pode falar Adonai sim. Vayarnehu et Beit Adonai, Amelech vechol bnei Israel. Está ali no livro de Melachim, Aleph, o livro de Melachim, é separado em 2 tomos, o Aleph e o Bet. No capítulo Het, no verso Samer Gimel. Samer é 60, tá bem? Então aqui é a imagem de uma Hanukkah, junto com Sufganiot. Sufganiot é uma ótima herança, né, que a gente pode falar assim, dos Ashkenazim. Embora exista um doce marroquino muito bom de Hanukkah, mas Sufganiot é muito bom. Sufganiot, na verdade, é um sonho de padaria. Então, a gente conhece bem o que é um sonho, mas aí se come. Como o milagre de Hanukkah tem a ver com óleo, né, tem a ver com óleo que durou 8 dias, então se come comidas banhadas em óleo. Então é o feriado dos cardiologistas. Né? Os cardiologistas adoram que a gente passe assim, uma semana embebedado em fritura. Então é comer fritura para lembrar do milagre do óleo. Nessa imagem também a gente tem os Sevivonim, né, os deidreus. Aqui, então a pergunta é: Ma efshar lachnoch. De novo, Ma efshar lachnoch. Lachnoch. Então, essas perguntas são todas escritas em hebraico moderno, tá bom? Por isso que a construção, para quem está muito acostumado só com o hebraico da Mishnah, parece um pouquinho diferente, mas é bem simples, né? É o infinitivo usando o que nós temos já. Né? Então, para inaugurar, para consagrar, quais são as outras? Para dedicar, né? É só lembrar um pouco do inglês, talvez, porque o inglês, os verbos, a raiz do verbo é no infinitivo. Então, to love, to kiss, to buy, to watch. Então esse to é a mesma coisa, seria quando a gente olha essa preposição em hebraico, lá. Então hanar, ele dedicou, lachnor, para dedicar. Então é um infinitivo, que acaba virando a base do verbo no hebraico moderno. O infinitivo também é a base do verbo no Brasil. Né? Então, comprá-lo-ia é o verbo comprar. Não importa como o verbo está sendo trabalhado numa frase, mas sempre você volta para o infinitivo. Né? No hebraico da Mishnah, não. No hebraico ali da Torá, você vai para a terceira pessoa singular no passado. É por isso que aqui eu coloco ele dedicou, ele consagrou, mas aqui já é o nosso infinitivo. Ma efshar lachnoch. Então, o que você pode inaugurar? Né? Efshar tem a ver com isso de poder, de ser capaz de. Então, o que é que a gente vai inaugurar? O que foi inaugurado? O que está sendo celebrado aqui? Né? O que aconteceu? Essa imagem dessa pessoa carregando uma Hanukkah é interessante porque você. Não, na verdade, isso é uma menorá, né? Isso é uma menorá. Uma menorá. Então, parece coisa natalina, o vermelho. Bom, às vezes o Natal cai durante Hanukkah. Como Hanukkah dura 7 dias, e como o calendário ele é móvel, então já aconteceu, tem eu acho que 4 anos no máximo, que o Natal caiu durante Hanukkah. Foi interessante. Então, o que foi Hanukkah? Bom, a primeira coisa é o Mizbeach, a Mizbeach, que é o altar. A primeira coisa a ser dedicada, a ser consagrada, depois que tudo foi invadido, né, pelos gregos, pelos helenos, pelos assírios, foi o Mizbeach. E aqui você tem, isso não existe, tá gente? Isso é cenográfico, tá bom? A gente não pode ter Mizbeach hoje, porque o altar é o lugar desse sacrifício, mas você só pode fazer no templo de Jerusalém. Enquanto não existe o templo, você não pode fazer sacrifício. Então isso aqui é cenário, isso daqui é só para a gente ter uma ideia, né, como era mesmo o Mizbeach. Era isso que está aí. Você tem esses chifres em cada canto, você tem o material, ele está na frente ali da tenda. Então isso é como era o Mizbeach no deserto.
não no templo em Jerusalém. Isso daí é como está no Mishkan, no tabernáculo. A primeira coisa a ser consagrada, a ser a Hanach, é o, o altar, o Mizbeach. E a segunda coisa, aí é o Beit HaMikdash como um todo. De novo, Ma Efshar Lachnoch. O que há para ser, o que você pode inaugurar, o que você pode dedicar, o que você pode consagrar em Hanukkah, pela história de Hanukkah. Primeiro o Mizbeach, primeiro o altar, e agora o Beit HaMikdash como um todo. Beit HaMikdash é a casa da santidade, mas é o templo, né? Nessa imagem aqui, nós temos o que fica hoje dentro de cada sinagoga. Você tem o Hela Kodesh, onde você guarda os Sifrei Torá, os livros da Torá. E aí você tem essa cortina, a Foret, e geralmente ela tem algum dizer, ela tem alguma imagem, né? Então geralmente tem da, Omed, da, mi, amat, não? Dat mi ata omed. Dat, de conhecer, de saber. Mi, quem. Ata, você. Omed. Dat mi ata omed. Então, saiba na frente de quem você está de pé. Você está de pé. Saiba na frente de quem você está de frente, que é a Kadosh Baruch Hu. Mas, enfim, isso é o que está escrito na cortina de Belém. Eu puxei essa outra cortina da internet porque tem a ver com Hanukkah, né? Então, Ma Efshar Lachnor, o que você pode Hanar, o que você pode dedicar? Você pode dedicar ao Beit HaMikdash, como eles fizeram, o templo. Então, aqui nesse kaporet, nessa cortina, está escrito o quê? Ve'asu li mikdash ve'sharhaneti betocham. Mais uma vez, ve'asu li mikdash ve'sharhaneti betocham. Vamos uma a uma. Ve'asu, então eles vão fazer, é do verbo assar, do verbo fazer. Então, esse U significa eles. Então, eles farão. Ve'asu, então eles farão. Farão para quem? Farão para mim. Li, a preposição le para e para mim. Então eles farão para mim. O que eles farão para mim? Mekedash, né? Uma santificação. Ve'shahaneti, que você pode ver, se você começar a esquecer as localizações, você tem Shekhinah, né? O Ti é porque é a minha Shekhinah, mas vem de Shahan. A Shekhinah é a presença. Então temos a Shekhinah, que é a presença de Akadosh Baruch Hu nesse mundo, mas anterior ao substantivo Shekhinah, presença, nós temos Shahan, que é um pouco como amado, que é um pouco como habitar, que é um pouco como ficar. Então, Ve'asu li mikdash, eles vão fazer o mikdash para mim, Ve'sharhaneti, e eu vou habitar. Betocham, Betor entre, Betocham, então entre eles. Isso está lá no livro no Rumash Shemot, no livro de Shemot, Kafre Het. Então, eles farão um mikdash para mim, eles farão uma santificação, uma coisa santa para mim, né? E eu habitarei entre eles. Essa é a ideia do Beit HaMikdash. Então, essa também é a ideia de Hanukkah, trazer de volta isso. Em Hanukkah, isso foi tomado de volta, né? Então, é o que a gente precisa fazer todo ano. Ma'efshar lachnor. Então, o que eu posso consagrar? O que eu posso dedicar? Bom, ali eles também dedicaram o Humot Beit HaMikdash. Humot Beit HaMikdash é o Kotel. A Humá é a parede, esse é um vocabulário básico de hebraico, né? A Humot, então, são os muros. Porque isso tinha sido quebrado. Você está vendo? Então, o Kotel hoje é o que eles fizeram 1180 e tantos anos atrás.
Interessante, né? O quanto que você tem hoje, que é o muro oriental do Templo de Jerusalém, é exatamente o muro que eles já fizeram. Então esse templo tem 2.180 anos, mais ou menos. E hoje só é o que resta do templo, né? Por isso que as pessoas vão rezar ali, porque era o Beit HaMikdash. Então, o que a gente pode reinaugurar? A gente pode reinaugurar o muro, né, que significa reza, significa a nossa dedicação no Avodat Hashem, no serviço de Hashem. E aqui tem um texto, né, no livro do Nehemiah Navi, um profeta, que diz o quê? Aí vamos comer um texto maior, vou tentar ler palavra a palavra, vamos lá. O Vahanukat, o Vahanukat, que é o construto absoluto, por isso você tem um Tav ali. O Vahanukat Romat Yerushalayim, então nós temos aqui uma relação de dois construtos para um absoluto. Os dois construtos são o Vahanukat Romat, então é uma inauguração, dois muros, e Yerushalayim. Yerushalayim, então, é o absoluto. Então, é na inauguração dos muros, ou do muro de Jerusalém. Construto absoluto, dois elementos, isso acontece, pode até ser três elementos, em construto e um elemento em absoluto. Então, o Vahanukat Humat Yerushalayim. Então, é a inauguração do muro de Jerusalém. Na inauguração do Muro de Jerusalém, o que eles fizeram? Eles bikshu, eles procuraram, né? Eles procuraram, bakash, eles procuraram. Bom, se procura, procura algo. Então é por isso que quando a gente tem pela terceira vez o sinal do objeto direto. Quem procura? Eles estão procurando. Quando? Na inauguração do Muro de Jerusalém. Estão procurando o quê? Por isso, Aleph Tav, o Et. Haleviim. Aleviim. Então, eles estavam procurando, na ocasião da inauguração dos muros de Jerusalém, eles estavam procurando os levitas, os Leviim. Mikol Mekomotam. Já falamos de Makom, de lugar, nessa aula. Então, Mikol Mekomotam, de todos os lugares deles, de todas as cidades que eles estavam vivendo, que eles estavam, às vezes, se escondendo também, né? Então, de todos os seus lugares, procuraram em todos os seus lugares. Para quê? O que eles queriam com os levitas? Você reconstrói o muro, mas o muro é só o muro. Você reconstrói o Beit HaMikdash, mas é uma construção arquitetônica. Com o que você vai encher isso? Então você precisa dos Leviim. Né? Então, eles precisavam que os Leviim, o que? Lahaviam. Então, para eles, Lahaviam. Aqui você tem que focar, tirar tudo que não está precisando e focar em Beit e Aleph. Então, quando a gente pensa em Beit e Aleph, Bo. Então, era para eles virem. Bo, o verbo vir, entrar. Então, estavam procurando Bikshu, estavam procurando os Leviim, Mikolo Mekomotam, em todos os lugares onde eles viviam, para vir Lirushalayim, para Yerushalayim. Aqui, como a preposição é le, a preposição le para, ele vai grudar com Yerushalayim, que também começa com Sheva. Então, Sheva, Toat Sheva, aqui nesse caso, vai virar tudo um grande Hirekiot. Então, em vez de ser Le Yerushalayim, fica Lirushalayim. É porque um Sheva vai aglutinar no outro, vai se transformar tudo no Hirekiot. Então, eles estavam procurando os Levim para eles virem a Yerushalayim, Lassot, para fazer, é o verbo assar, que nós já comentamos. Hanukkah, então era para eles fazerem o quê? Que é uma lista agora. Eles vão fazer Hanukkah, eles vão fazer uma inauguração, eles vão fazer uma dedicação, uma consagração. E o quê? Simha. Então eles precisam vir para fazer o quê? Para fazer simha, para fazer alegria, para fazer felicidade. E que mais? O vetodot, eles precisam vir para fazer todá, para fazer agradecimento. Quando você fala todá, obrigado, todot, eles vão fazer agradecimentos.
o vestir, eles vão fazer música. Então, eles estavam procurando Bikshu, Bakash, eles estavam procurando os Levim para vir a Jerusalém para fazer 4 coisas. A primeira coisa era para eles fazerem uma inauguração, Hanukkah, para eles fazerem Simha, alegria, para eles fazerem Todot, que é o agradecimento, e para eles fazerem Shir, que são as músicas. Eles iam escrever canções. Para isso que eles precisavam dos Levim. Caso contrário, o Beit HaMikdash é só um grande monumento arquitetônico. Agora um pouco de Alahá, tá? E aí a gente termina na Alahá. Ma Efshar Lachnor. Aqui vamos analisar um trecho curto da Maseret Sukkah. Maseret Sukkah é o tratado do Talmud chamado Sukkah. Você tem uma imagem aí da primeira folha do tratado de Sukkah. No tratado de Sukkah, ali do Lamed Het Bet, na folha de número 38, lado B, diz o seguinte: Ruomer, Ana Adonai Hoshia Na. Então, ele vai dizer, amar, também é um dos primeiros verbos que a gente aprende no hebraico, né? Ele vai falar, ele vai dizer, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, Ana Adonai Hoshia Na. Ana Adonai Hoshia Na. Ana é o quê? Por favor. Hashem Adonai Hoshia, salva. Na, agora. Agora. Ana Adonai Hoshia Na. Então, Hashem, por favor, salva agora. Por favor. Vehen Omeim. E eles falam, e aqui seria eles respondem, né? Ana Adonai Hoshia Na. Então, o Hazan, aquele que está puxando a reza, em casa, na sinagoga, onde for, ele diz, Ana Adonai Hoshia Na. E as outras pessoas respondem, Ana Adonai Hoshia Na. E é assim que a gente reinaugura as coisas. É assim que a gente faz Hanukkah. Com esse código aqui. A senha, depois que o vinho está sobre a mesa, as velas do feriado estão ali, a vela do dia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até todos os dias de Hanukkah, a gente vai acrescentando as velas, a gente vai conversar sobre isso. Mas tudo de material está ali. O que precisa para fazer o encontro da Shekhinah, aqui, Olam Hazeh, neste mundo, com Zeir Anpin, Shekadosh Baruch Hu. Porque é o que acontece quando falamos Ana Adonai Hoshia Na. Nós estamos fazendo um casamento entre a Shekhinah, a presença de Akadosh Baruch Hu, Olam Hazeh, neste Olam, neste mundo, com Zeir Anpin, que é essa face masculina de Akadosh Baruch Hu, que ela existe através das Sefirot emocionais. Né? Sabemos ali o quadro das Sefirot, que podem lidar com Haolam Hazeh, com este mundo. Então, você tem toda a coisa material, você tem o vinho, o pão, o jantar, as velas, o Hanukkah, o Sevivon, o Sufganiot, você tem tudo ali. O que precisa agora é fazer o casamento da Shekhinah com o Zeir Anpin. E como se faz isso? Com a fórmula, com a voz. E não é como a gente faz no Shabat, tá bom? Algumas pessoas conhecem esse texto no final do Shabat, na cerimônia de Havdalah, para fazer a distinção entre Shabat e o dia comum. A gente fala Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hatzlihana, Ana Adonai Hatzlihana, Hatzlihera, Hatzlila Mazalena, Hatzlila Doroteira, Hatzlila, aí vai por diante. Não é o mesmo tom, tá bom? Não é a mesma forma de acessar
Na verdade vai ser assim: Ana Adonai Hoshiana. Aí a pessoa de imediato responde. Na cerimônia de Haftalah, quem está puxando a reza diz duas vezes Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana. E aí as pessoas respondem. Aqui é uma vez, a pessoa responde, diz de novo, as pessoas respondem. Então é assim: Ana Adonai Hoshiana, e as pessoas de imediato, tá sem pausa, sem a pausa entre a fala do Hazan e de Israel. Então, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana, a resposta é imediata. De novo, Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana. Você fala, quem está puxando a reza fala uma vez, Ana Adonai Hoshiana. E aí quem está presente responde, Ana Adonai Hoshiana. É o que a Alahá diz aqui no Talmud, no Maseret Sukkah. Hu Omer, ele vai dizer, quem está puxando a reza vai dizer, Ana Adonai Hoshiana. Vehen Omerim, e eles vão dizer também, eles é quem está rezando junto, Ana Adonai Hoshiana, mas isso segue, porque também tem Hasli Haná, só que vai ser do mesmo jeito. Hu Omer Ana Adonai Hasli Haná, Vehen Omerim Ana Adonai Hasli Haná. Então não é Ana Adonai Hasli Haná, não. Em Hanukkah, acessamos de forma diferente, com outro tipo de melodia. Então a pessoa vai dizer Ana Adonai Hoshiana, e o resto vai responder Ana Adonai Hoshiana. Essa pessoa de imediato vai dizer Ana Adonai Haslihana, e as pessoas também de imediato responderão Ana Adonai Haslihana. Hasliha é ter sucesso, é ter êxito. Né? Então, Hashem nos salva, por favor. Hashem faz com que as coisas deem certo, por favor, faz com que eu tenha êxito. Né? Então, eu coloquei tudo junto aqui. Existe mais uma terceira parte, né? Que aí quebra essa melodia. Eu acho melhor vir aqui direto, olha só. Ana Adonai Hoshiana, e as pessoas respondem Ana Adonai Hoshiana. A pessoa que está puxando a reza diz Ana Adonai Haslihana, e as pessoas que estão rezando junto diz Ana Adonai Haslihana. Mais uma vez, sem interrupção. Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana, Adonai Haslihana, Ana Adonai Haslihana. E depois se quebra para o Omer Baruch Haba, Vehen Omerim, Beshem Adonai. Então, o nosso costume não é falar separado. O nosso costume é falar toda a frase Baruch Haba, Beshem Adonai, e as pessoas respondem também com a frase inteira Baruch Haba, Beshem Adonai. Então é assim. E aí, obviamente, perdoem pela voz. Baruch Haba Beshem Adonai Beraruchem Beshem Adonai. E as pessoas respondem Baruch Haba Beshem Adonai Beraruchem Mi Beit Adonai. Peço perdão mais uma vez. Homer, então ele diz Baruch Haba Vehen Omerim Beshem Adonai. Então assim, Baruch Haba, bendito é quem vem. O verbo bo, de novo, vir. Baruch, abençoado, bendito. Beshem Adonai, Shem, nome. Então, em nome de Hashem. Né? Então, nós abençoamos quem vem em nome de Hashem, da casa de Hashem. Mi Beit Adonai, da casa de Hashem. Então, é isso. Esse é um salmo, né? Na verdade, eu deveria... Aqui não é mais a referência de Sukkah, Lamed Het, a folha Bet. Não tá, isso não está mais no Talmud. Isso está no salmo de inauguração da casa de Hashem. Então, o nome é Tehilat Lechanukat Beit Adonai. Eu acho que, se não for tão difícil,
Se você tiver qualquer sidur que fale de Shaharit, eu sempre me refiro a Shaharit porque as pessoas rezam mais Shaharit de Shabbat, tá? Mas um dos salmos iniciais é exatamente o salmo para a inauguração do templo. Shira Ma'alot, oração do de Shabbat, Veshem, se demorar demais eu acabo não lendo, mas se demorar meu navel, Shema Atahu. No início do Shaharit de Shabbat, você vai ter o salmo de inauguração do Beit HaMikdash. A Torá, Shelamaim, Aben Libi, Ishmael, Omer, Ad Israel, Rodo, Ad Israel, Ve'el Rabanah, Rodo Laronai Kitov, enfim. Bom, em casa, geralmente, durante o dia, eu uso esse daqui, esse Sidur, né, que é o Teilat Hashem, mas para Shabbat eu prefiro o Sidur de Belém. Bom, esse é um salmo, vou colocar a referência depois, certinha, que se diz Baruch haba Beshem Adonai Berach Ben Beit Adonai. Então, bendito é quem vem em nome de Hashem, o abençoamos da casa de Hashem. Isso também foi dito, é o salmo da inauguração da casa nesse momento exato de Hanukkah. Então hoje ficamos assim, falamos como deu essa revolta, né, política, social, mas também da parte espiritual, que é o Mar Efshar Lachnut, o que nós podemos fazer de Hanukkah, de Hanar, o que nós podemos dedicar. Né? E aí nós vimos que pode se dedicar ao altar, pode se dedicar também o Beit HaMikdash, a Casa Santa, e pode se santificar, se dedicar o Muro das Lamentações, que é a nossa referência para a reza, para as brachot, para as tefilot. Né? E vimos aqui na Alahá que dizemos Anadonai Hoshiana, Anadonai Hoshiana, Anadonai Haslihana, Adonai Haslihana. Então, o próximo shiur, Bezerat Hashem, que eu vou gravar, vai ser necessariamente das coisas práticas do dia de Hanukkah, acendimento de vela, as berachot, as bênçãos, né, o que dizer, e juntamente com o panfleto. Então, Shabbat Shalom, já está quase na hora de Shabbat por aqui. Eu espero que seja um ótimo Shabbat, que todos vocês estejam muito bem. Mais uma vez, todo o nosso esforço aqui, todo esse ambiente que estamos criando com as letras sagradas, com os assuntos sagrados, é para a Refuah Shelema de Araceli Fayal Bat Avraham Avinu, para Refuah Shelema, Refuah Taguf, para a recuperação completa de Araceli Fayal Bat Avraham Avinu. Então, Shabbat Shalom, Toda Rabá, Lehitraot, e assim que possível posto mais um vídeo. Muito obrigado, aproveitem Shabbat ou o dia que vocês estiverem vendo isso. Muito obrigado, até.